Só recordando, nós começamos o capítulo 3, falamos sobre o desenvolvimento mediúnico e falamos sobre o que é desenvolver e trabalhamos o primeiro caso, que era o caso do trabalhador espírita que tinha suas dificuldades no campo do sexo. Trouxemos alguns relatos do Livro dos Espíritos, como também alguns apontamentos de 4 entidades que são bem importantes, né, como Joana de Ângeles, Caibar, Schutel, André Luiz e Emmanuel. E nós entramos para falar sobre o segundo caso, que o André, ele começa relatando que ele estava ainda naquele espanto, né, intraduzível, super chocado ainda com o primeiro caso, e sendo que o instrutor chamou a atenção para que eles se atentassem a um cavaleiro maduro que tentava a psicografia também, lembrando que o primeiro caso também era a psicografia. E aí o Alexandre instrui que André, pede para que André observe o amigo. E aí na passagem do livro está assim: disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa. Então, assim, além do odor, ele já sentia uma atmosfera não muito boa, uma vibração não muito agradável, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade de sustentar o pensamento com relativa calma. Então, o trabalhador ele já tinha uma dificuldade de se manter, né, de sustentar o pensamento numa vibração tranquila, de paz. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. E aí, assim, antes de entrar nessa explicação do Alexandre, a gente precisa... Ele traz toda uma informação do que o álcool acarreta para o sistema, para o corpo físico, né? Ele fala que, eu fiz um resuminho aqui, ele fala que o álcool em excesso modifica a cromatina, que estão completamente ligadas ao DNA das nossas células, não é isso, Ivens? E me ajuda se eu estiver falando besteira. E aí ele faz com que essas células se produzam com... ele modifica a produção dessas células, e aí, pelo que nós percebemos no relato do Alexandre, é que o consumo exagerado, né, do álcool provoca um colapso no corpo físico. Então, e consequentemente, é óbvio, né, que isso atinge o corpo espiritual também. E toda essa modificação provocada na célula faz com que o corpo trabalhe essencialmente para se livrar dessas toxinas que o álcool provoca. Então, o corpo físico e, consequentemente, o corpo espiritual, ele fica nesse trabalho incessante tentando se livrar dessas toxinas ou dessa modificação celular que o excesso de álcool provoca no corpo físico. Quer acrescentar alguma coisa, Ivens, por favor? Não, foi excelente essa explicação, concordo totalmente. A gente só lembrando que o fígado ele é responsável pela produção de mais de 200 enzimas no nosso corpo, e cada enzima tem uma função específica. Então, se ele está sobrecarregado para poder metabolizar o álcool e destrói algumas células do fígado, a toxicidade alcoólica, que algumas pessoas, num processo até mais extremo, né? Claro que a grande minoria pode chegar na cirrose, né? Que seria a substituição da célula hepática por uma estrutura fibrótica, por uma cicatriz. Então, vai assim, diminuindo a função do fígado
como um fator total dele, né? E, e ele tem um fator importante também, que a gente percebe em situações do álcool tóxico, que é a diminuição de energia que a pessoa passa a ter. Ela tem muito menos ânimo, vitalidade, energia para fazer as atividades dela, né? E a gente, no álcool, uso de álcool agudo, assim, em grande quantidade no dia, a gente nota a ressaca, que seria desidratação, hipoglicemia e uma sobrecarga no fígado no sentido de dele digerir os alimentos, né? Que são os alimentos gordurosos, que a função dele na digestão especificamente essa, né? A bile, ela funciona como como se fosse um detergente, ela dissolve a gordura. E junto com isso, da ressaca, que é a hipoglicemia, a desidratação, tem a diminuição energética como um todo do corpo. É onde que as pessoas falam que também às vezes sentem que ficam mais relaxadas. Eu bebo, fico mais tranquilo, mais relaxado. Na verdade, a gente confunde ficar tranquilo e relaxado com diminuição energética. A gente fica menos reativo. Então, reativa tudo, fisicamente e mentalmente. E às vezes a gente confunde isso com estar relaxado, né? É uma camuflagem que acontece aí, uma situação bem, assim, que atrapalha bastante o ritmo de vida da pessoa, né? Obrigada, Ivy. Posso Oi, falar, Rita? Carmen. Claro, por favor. Muitas vezes, no trabalho mediúnico, quando nós estamos sob efeito de alguma medicação forte também, é solicitado que não trabalhemos, porque o nosso organismo não está 100% condizente com a necessidade da tarefa, né? Fazendo um paralelo entre a ingestão do álcool e a ingestão ou de excesso de comida ou de medicação bastante forte. Exato. Imagina. Oi, Ale, quer falar? Oi, Rita. Amiga, lembrando também que o fígado, né, tem relação direta com o esplênico, né? E a gente estudando pelo TDM sabe que a congestão no esplênico pode levar até uma depressão. E a gente vê muito isso em caso de gente que bebe, no dia seguinte a gente acorda às vezes assim com um certo estado depressivo, né? Não chega a ser uma doença, né? Mas o uso constante pode acarretar com uma sobrecarga no esplênico, né? Congestionar ele aí e até prejudicar, né? Exatamente, amigo. Aqui ele até fala, o Alexandre, ele complementa justamente afirmando isso que a gente acabou de discutir. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Então, a gente sabe que todo o sistema de equilíbrio vital dele, esplênico, gástrico, estava completamente comprometido. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Então, assim, todo o sistema endócrino do corpo físico já estava atingido pelo excesso, pelo exagero do álcool. Aí aqui eu trouxe uma imagem, assim, que pra gente parece... Pode falar. Posso só complementar uma coisa Por favor. importante aqui? A gente está falando de médiums, né? Se eu não estou enganado, esse médium tentava a psicofonia, é isso? Ou é a próxima? Psicografia é a próxima. Então, mesmo que seja somente para esse fenômeno mediúnico, mais voltado ao médium, né? Sem ser um fenômeno mediúnico, voltado a um passe, ou como a Alessandra disse, a um TDM. Esses passes, né, esses auxílios espirituais, onde já existe essa doação de energia, é claro que ela exige muita energia, né? Exige que o médium, que o passista estejam realmente preparados. Então, aquilo que a gente aprende nos cursos de passe, que a gente aprende nos cursos de desenvolvimento mediúnico a se preservar, a preservar os dias, observar aquilo que você ingere, que você se alimenta, né? E aqui a gente está falando do álcool, que, como o Ivens trouxe, rouba energias
do corpo físico e, como foi comentado, né, também fere, né, rouba as energias do corpo perispiritual. Então, assim, numa psicografia ou numa psicofonia, exige-se muito da energia espiritual do médium, né? A energia que alimenta o perispírito. Então, quando você ingere uma toxina, né, o álcool, ou como a Carmen falou, alguns tipos de medicamento, eles tendem também a, vamos dizer assim, a abalar esse equilíbrio energético, esse equilíbrio químico do corpo, exigindo que o perispírito utilize as energias para se equilibrar, gastando muita energia. Então, é óbvio que o uso do álcool vai comprometer esse uso de energia para uma psicografia, para uma psicofonia, para um trabalho mediúnico, né? Entendendo-se um pouco mais o mecanismo do álcool assim, no cérebro, os metabólitos, né, o resultado da metabolização do álcool que produz a substância tóxica, que ela atua diretamente no cérebro. E quem está no cérebro é a pineal, a responsável pela mediunidade, pela recepção da mente do encarnado e dos desencarnados. Então, você tem uma atuação intensa cerebral, tanto que dá a tontura, a vertigem, o álcool causa assim rapidamente uma sensação de tontura e é uma ação central. E ali tem o chakra coronário, chakra frontal e a pineal. Então elas vão ser diretamente alteradas, deturpadas na sua transmissão e na sua função. Assim como também ele é nefrotóxico, cardiotóxico, né? Então a gente tem o chakra também cardíaco, coronário, né? Ou cardíaco mesmo. Então aí esse restabelecimento depois do equilíbrio do chakra frontal e o chakra coronário vai exigir um esforço do médium para ele restabelecer a harmonia do chakra, os circuitos, o rearranjo, a sincronia desses chakras, né? Ele vai ter que se esforçar um pouco mais para poder, digamos, desbloquear esse chakra, desintoxicar por essa ação energética do álcool, né, porque ali a pineal ela trabalha com emanação eletromagnética, então esse circuito começa digamos, a emitir ondas deturpadas, né? Ótimo, Luiz. Exatamente. Assim, lembrando assim que o André nos trouxe aqui 3 exemplos de excessos, né? Que são os excessos, vamos dizer assim, mais comuns que eram na época, ou que são os excessos materiais, com exceção. Mas nós devemos lembrar que não são só esses excessos que nos fazem mal, né? Que a maledicência é uma coisa que também vai interferir no nosso processo, tanto mediúnico, como também no crescimento como espírito eterno. Tá? Então, nós devemos nos observar em todas essas questões da nossa vida. E aí eu trouxe umas imagenzinhas que nós já vimos bastante, mas como, tudo bem que ele estava falando de psicografia, mas é que a maioria nós temos médium passistas, e então a gente precisa recordar a nossa responsabilidade com relação ao excesso de álcool, né, ou dessas energias todas que nós estamos estudando, lembrando que, aí eu coloquei aqui os 3 tipos de passe, que nós temos, que é o anímico, que é uma doação de fluido vital do médium para encarnado para o assistido. Então, assim, que tipo de doação que você está cedendo para esse assistido, né? Com o corpo intoxicado dessas substâncias. O fluido espiritual, que é o passe que normalmente o médium ele só serve de canal, mas isso é muito difícil. A maioria dos passes são mistos, que é o passe de fluido vital do médium com o passe junto com o fluido espiritual. Então, a gente precisa observar mesmo como é que a gente está vivendo, né?
E aí eu trouxe aqui também um exemplinho, no caso do tabaco aqui, mas a gente precisa lembrar que o Alexandre chamava a atenção do André Luiz para a questão do vampirismo, tanto na questão, né, do vício em sexo, como também da questão do álcool, as companhias espirituais que esse irmão, né, que estava em desenvolvimento mediúnico, carregava com ele, que eram desses irmãos nossos sofredores que tinham desencarnado e que tinham esse vício do álcool também. Então, você acaba também, além de ter o desgaste energético por conta do excesso do álcool, você acaba também tendo um desgaste energético grande por estar sendo vampirizado por esses irmãos. E aqui uma imagenzinha bem ilustrativa, bem infantil, dos efeitos, né, que tanto o álcool, mas como também o excesso de comida, que nós veremos a seguir, causa o mal-estar para o nosso sistema endócrino, fígado, estômago e todo o sistema intestino, né? O André, ele nos relata que tinha larvas que ficavam todo no aparelho gástrico desse nosso companheiro. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na nossa conduta. Eu vou passar para o próximo caso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que não, né? Então, vamos lá. No terceiro caso, o André, ele começa. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. E assim, aí antes dele tocar nesse detalhe, ele nos relata que ele percebia na irmã que já existia uma deformidade física. Então, a gente pode observar que, diferente do nosso primeiro caso, que era no desvio no campo do sexo, onde André só observava a deformidade no perispírito, nesses dois casos já havia um comprometimento do corpo físico muito grande. Então, ele fala que existia uma deformidade física na região do estômago, do intestino, do fígado, e que todas as glândulas e todos os centros nervosos do corpo da médium, elas trabalhavam para fazer esse trabalho do processo digestivo. Então, assim, todas as energias, elas estavam voltadas para isso. E aí, André observa que emanava uma fraquíssima luz na organização mental dela, né? E desde o primeiro instante, aí, como ele fala, notara as deformações físicas. Então, assim, além de todo esse processo do corpo que trabalhava para fazer o processo digestivo, existia ainda uma dificuldade no campo mental da médium, né? Uma dificuldade íntima que a gente não sabe para se conectar, ou até mesmo por conta desse excesso de trabalho das glândulas e dos centros nervosos para o processo digestivo. E aí o Alexandre fala: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma caiu na glutonária crasa, um vício grosso, tornando-se presa de seres de baixa condição. Aí, às vezes, a gente acha que a gula, né, que o excesso de comida não é um problema, né? A gente acha que são só as coisas que são que nos tiram vamos dizer assim, do nosso do autodomínio, como o álcool, as drogas, mas a gente esquece que todo o excesso, até mesmo o excesso de atividade física, todo o excesso pode nos causar algum tipo de desgaste, algum tipo de problema. E aí eu entrei lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da perfeição moral.
E lá o Kardec ele faz uma série de perguntas super interessantes para os espíritos sobre as paixões, porque aqui nós estamos falando das paixões, né? E nós, assim, sempre, eu pelo menos, eu sempre escutei que a paixão não era uma coisa boa, né? Que a gente precisava dominar a paixão, que a gente precisava, e depois de eu reler isso daqui, eu percebi que não, né? Que a gente precisa, na verdade, interpretar da maneira correta e saber lidar com esse sentimento. Então, na questão 907, Kardec pergunta aos espíritos: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos o responderam: não, a paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí Kardec continua: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel. Corcel aqui, que ele quis dizer, aquele cavalo de corrida, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar, né? Então, você imagina um cavalo de corrida fazendo o que ele quer, né? Sai feito doido, atropelando todo mundo. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, assim, não é só um prejuízo para você. Se está causando mal para outra pessoa, também, né, não é bacana. E aí Kardec faz uma reflexão bem interessante, que ele fala: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, esse pensamento, né, de Kardec, eu acho que ficou bem claro para a gente sobre o problema, que o nosso grande problema são os excessos em tudo, né, que nos aproximam, que nos impedem de estar mais próximo da nossa natureza espiritual, que todos nós temos, e que nos deixa cada vez mais próximo da nossa natureza animal. Rita, pode falar. Se você me permite só uma observação, né? Essa Claro. questão de alimentação, né? De excessos, e os médiums nas câmaras, né? Muitos aqui têm mais experiência do que eu, eles conseguem perceber assim coisas que podem afetar, né? Que roubam energia, que roubam ou que prejudicam o equilíbrio das forças durante a prática mediúnica, né? No meu caso, assim, eu lido com a mediunidade há pouco tempo, mas eu percebi que se eu como carnes, né, carnes vermelhas, carnes pesadas, ou uma alimentação pesada, nos dias de tarefa, a minha mediunidade, eu tenho uma mediunidade mais de evidência, né?
Então, a minha mediunidade de evidência fica muito comprometida, né? Fica muito difícil distinguir formas, distinguir o que está sendo apresentado pela espiritualidade. Eu percebo que eles têm uma dificuldade imensa de passar as informações. Eu sinto dificuldade em doação de energia, né? Doação de fluidos anímicos, até mesmo de concentração. Então, assim, cada médium, claro, que vai sentir, né, como se comporta com determinado tipo de alimento ou quantidades de alimento. Mas aqui, né, o André Luiz trouxe esse caso dessa mulher, e o Alexandre pediu para ele observar, é realmente o excesso. É exatamente isso que você acabou de comentar, né, que o codificador trouxe nas perguntas que ele fez à equipe Verdade, né, esses excessos. Então, cada médium vai conseguir sentir, né, na sua consciência, no seu corpo, né, no seu perispírito, através da identificação da sua sensibilidade medianímica, o seu limite, né, até onde vai aquilo, onde vai se tornar uma paixão, onde vai se tornar algo que não não é necessário para ele. Então, no meu caso, por exemplo, eu acabei diminuindo, né, nesses dias de tarefa mediúnica, eu não consumo carne. Né? Para mim foi muito melhor, mas eu consumo carne normalmente nos outros dias da semana. Por quê? Porque eu comecei a compreender até onde eu poderia ir para o equilíbrio da minha mediunidade, né? Para a tarefa. Não, Ju, com certeza. Eu também busco não consumir carne vermelha nos dias de tarefa, porque realmente eu também sinto uma dificuldade, né? E aqui a André nos mostra que o corpo físico ele fica, né, atuando para trabalhar no processo digestivo. Então, se você ingere um alimento que é mais difícil de digerir, como a carne, por exemplo, realmente o corpo físico ele vai ficar com essa sobrecarga e vai fazer com que nós fiquemos limitados mesmo, né? Então, isso é uma coisa fisiológica, não é só além das questões espirituais todas que envolvem, mas é uma questão fisiológica também, né? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Caio. Eu quero. Então, eu acho assim que tem vários alimentos que podem prejudicar, né, nesse processo, porque exige mais do organismo, né, na sua digestão, e aí acaba que o organismo está tão ocupado em digerir aquilo que dificulta o transmediúnico, né? Mas não é somente carne, essas coisas. Vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, não posso comer pimentão. Se eu comer pimentão, gente, eu fico assim, uns 3, 4 dias conversando com ele. E fritura também. Então, eu tenho um cuidado, queijos. Então, eu tenho esses cuidados, principalmente nos dias de tarefa, para não ir com o meu organismo lento, sabe? Então, acho que cada um tem que se observar para identificar o que pode lhe causar algum transtorno e atrapalhar na hora da tarefa. Então, às vezes as pessoas ficam achando assim, é só a carne. Não, não é só a carne. Tem pessoas que não podem comer chocolate, que também ficam, né, com a digestão pesada. Então, aí cada um tem que identificar, né? É isso aí que eu queria dizer. É verdade, obrigada. Gente, é assim, resumindo, a partir do momento que você acha que não pode ser feliz se você não usar alguma coisa ou se você não praticar alguma coisa, tem algo de errado, né? A gente não pode viver, né? Viver por essa coisa, deixar com que essa coisa qualquer, ou às vezes a alimentação, o álcool, o cigarro, o vício no sexo, o esporte, qualquer atividade ou qualquer coisa que faça com que a gente se torne dependente, né? Isso não é bacana para nós, né? A gente tem observado. Então, essa é a maneira que a gente tem de refletir. Será que eu sempre brinco, a gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Diga, amiga.
Essa questão da carne no dia da tarefa é uma coisa assim bem complexa, né? Mas eu acho que não tem só a ver com o processo digestivo, tá? Eu acredito muito que tem a ver mais com a troca energética, né? Porque a carne ainda é uma troca energética grande, né? É, tem várias coisas que são ruins de digestão, mas eu acho que pesa mais no comer carne no dia da tarefa, seria mais até a questão energética, né? E aí a gente entraria para um assunto mais complicado, né? Mas eu acho que é importante deixar suspender a carne, não só a carne vermelha, qualquer tipo de carne, no dia da tarefa. Eu acredito assim que energeticamente você vai estar um pouco mais preparado, né? Não vai tanto ter esse desgaste nessa troca com a digestão especificamente da carne, acredito eu, né? É verdade, Alessandra, eu também concordo com vocês, porque a questão dos acúmulos energéticos, por exemplo, da carne, está dentro da célula muscular. Dentro da célula muscular tem as mitocôndrias. A carne vermelha tem bastante mitocôndria, onde tem bastante acúmulo energético. A carne branca já tem menos mitocôndrias, então tem menos acúmulo energético. A célula vegetal tem menos ainda. Então, ali está o foco desse acúmulo energético, né? Exatamente, se for ver como vai ser essa transferência energética, está ali, né? Então, digamos assim, a gente está falando de uma coisa científica, né? De como o processo acontece. Então, fica fácil de entender que influencia totalmente, influencia muito mesmo, querendo ou não, tá aí, né? Não dá para a gente ir contra os fatos, né? Mas as pessoas que comem, as pessoas que não conseguem deixar de comer a carne vermelha no dia, ela vai ter que se adaptando a essas situações, até os mecanismos dela que ela se adapta, mas às vezes é um médio que produz, mas a gente ficou imaginando, se ela não tivesse comido, às vezes ela produziria muito mais, né? Fica sempre esse questionamento, né? Exatamente. Mas é um assunto bem profundo mesmo, e aí não dá para a gente se aprofundar neste momento, quem sabe no futuro. Então, continuando, a questão 911, eu adoro Kardec, porque Kardec, ele assim, ele não desiste, né? Ele vai perguntando. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, e, consequentemente, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí, na questão 912, ele pergunta, qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aí a resposta desse tamanho, né? Tudo era resposta desse tamanho. Praticar a abnegação. Bem simples. Vamos lá. E aí, continuando no capítulo, o André fala, perante esses quadros, você pode avaliar, o Alexandre, a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra. Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e de regeneração.
Então, ele, né, mostra aqui que o quadro, né, e a extensão ainda era muito grande, ainda é muito grande, né? É engraçado que parece que a gente está ainda nesse processo, né, que a gente se encheu de valores intelectuais, ainda estamos nessa, e ainda não colocamos a luz, né, do Evangelho, a luz do amor, para praticá-los. E do quanto que a espiritualidade, né, nos auxilia para que nós compreendamos o que fazer da nossa encarnação, a necessidade de trabalharmos, de aprimorarmos as nossas sombras, as coisas as nossas questões íntimas, né, para que através do trabalho redentor, através da seara do Cristo, através do amor, para crescermos. E aí ele continua: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós devemos, né, reviver o que o Cristo nos trouxe. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa a percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então, assim, existe uma preocupação muito grande em desenvolvimento mediúnico e pouca preocupação em autoconhecimento, em trabalhar, né, no aprimoramento íntimo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-as em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Então, nem eles haviam chegado num consenso onde começa o espírito, onde acaba a matéria, né? Então, e a gente tem essa mania de querer separar as coisas da terra com o corpo, né, do espírito. Pode falar. Rita, eu acho muito engraçado Alexandre pontuar isso lá em 1945, até anterior a isso. Atualmente, eu gosto muito de ouvir podcasts sobre ciências, assuntos da ciência. Em todos os que professores com doutorado, PhD, já trabalharam em grandes centros, no CERN, em vários institutos mundo afora. Quando o entrevistador pergunta para eles assim, o que é matéria? Gente, eu nunca vi um veja bem, então é assim, não, mas também tem que considerar assado. Então, assim, para a gente, esses caras que estudam muito, como ele falou aqui, tá difícil para eles conseguirem falar, né? Porque agora, como eles estudam muito, eles pesquisam muito, eles descobrem muito, e cada vez que eles descobrem mais, antigamente, talvez na década aí quando Alexandre estava falando sobre isso lá para o André Luiz, aqui na Terra você falava, não, matéria é aquilo que eu posso tocar, é a caneta na minha mão, é isso, é aquilo. Mas, veja bem, é muito difícil para uma pessoa, um cientista, um pesquisador, explicar para a gente o que é matéria. Aí ele fala assim, não, eu compreendo o que é matéria, porque matéria é uma vibração no campo. Uai, o que é isso, né? Campo, como assim? E você vê que até mesmo Alexandre fala, olha, nós temos dificuldade para separar o que é matéria do que é espírito, né? Separar o que você está vendo aqui, né, no plano físico, e você também está vendo no plano espiritual. É muito difícil. Então, tudo isso que ele coloca aqui, eu achei muito interessante essa pontuação dele, porque gradativamente, agora nós estamos no terceiro livro da série, a gente vai perceber que cada vez mais não existe essa diferenciação entre matéria e
plano espiritual. Não vou falar no espírito, né, porque a gente sabe que os 3 elementos do universo é Deus, espírito e matéria. Então, o espírito, realmente, o espírito individual, ele é separado na matéria, mas ainda é composto, né? Tá influenciando a matéria. Mas o plano espiritual e o plano físico são diferenças de vibrações. É o mais simples que a gente pode resumir. Então, eu achei muito interessante o Alexandre pontuar isso, né? Exatamente, Ju. E a gente tem que parar, né, de tentar. Acho que aqui nós não cometemos mais esse equívoco, né? Eu imagino. E aí ele fala: inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolações. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então, como, né, a gente já viu, os excessos nos retêm o espírito mais ligado à fase animalesca. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Ou seja, nós nos colocamos nessa situação de sombras. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-lo austeramente? Acentuou André. Aí Alexandre sorriu benevolente e explicou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes e maus, em sentido voluntário, estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Então, assim, em 1945 não tinha instrução. Hoje nós temos, e bastante. E aí ele conclui: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprio, ou procurar o Cristo fora, sendo que, né, o reino de Deus tem que ser construído dentro de nós. Mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante, ou seja, autoconhecimento. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Então, isso a gente já tinha visto, acho que nos mensageiros, que eles recolhem nossas energias, né, durante o dia, sem nem que a gente perceba. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E, ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então, ainda que nós caminhemos, né, com dificuldade, a gente tem que ter a certeza que estamos sendo amparados o tempo todo. E, para concluir, eu trouxe um texto do Emmanuel, uma psicografia do Chico, sobre mediunidade, que ele fala, em torno da mediunidade. Ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que,
Semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam. Quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz, ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor, que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor da nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor, onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno, que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e os corações devotados ao supremo bem, através das quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todas as bênçãos da vida melhor. Então é isso, meus queridos. Ao invés de procurarmos desenvolver a nossa mediunidade, que nós possamos procurar desenvolver o amor, que nós sabemos que está dentro de nós, só precisamos achar os meios de trazê-lo para fora e implantá-los na prática do nosso dia a dia. É isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada. Rita, muito boa a mensagem. Finalizando o capítulo, né, quando Alexandre fala sobre que com o tempo, né, a planta ela cresce, se transforma numa árvore frondosa, as tribos da humanidade evoluíram e nós nos tornamos a sociedade que somos hoje. Me lembra uma passagem, eu só esqueci o nome do livro que Emmanuel coloca isso, mas é uma coisa que me marcou muito, né? Ele fala assim, o tempo não corrobora, né, com as edificações que não ajudou a construir. Então, assim, o que ele está falando aqui, né, o que o Alexandre está falando, olha, esses médiuns agora, eles têm esses vícios, eles estão caindo nessas paixões, mas é o tempo que vai trabalhar com eles. O André Luiz ainda tinha uma visão muito ansiosa, né, que é normal nossa, né, nós temos essa visão, esses sentimentos de ansiedade. A gente vê alguma coisa, a gente quer pronto imediatamente. E um mentor, um benfeitor como o Alexandre, a gente percebe que não é assim. Eles não querem passar o carro nas frentes dos bois, eles não são ansiosos, eles compreendem esse ensinamento, né, que Emmanuel trouxe para a gente sobre o tempo. Então, por isso que eles falam, a gente vai estar ajudando pouco a pouco, é igual regar a plantinha lá para que ela cresça. Eu vou regar, eu vou adubar a terra, mas não adianta eu querer que ela, de um momento para o outro, fique frondosa no meu jardim. Isso não vai acontecer, isso vai contra a lei natural. Então é por isso que eu acredito que ele deixou esse ensinamento para o André. Não, André,
você ter pressa, ansiedade e que nós passemos todas essas informações para eles, ok, né? É natural, te compreendo. Mas o tempo ele não colabora, ele não corrobora com as edificações que ele não construiu, que ele não ajudou a construir. Então, por isso que o nosso caminhar, né, na senda é gradativo, é um caminhar muitas vezes lento, né? Claro que isso vai à velocidade de cada espírito, mas é um caminhar. Por quê? Porque o tempo está agindo, né? Está agindo em nós, está agindo na nossa construção. Com certeza, Ju, é a indulgência, né? Saber respeitar o tempo do outro, saber que cada um tem um processo individual de crescimento, de construção, né? De construção dessas virtudes todas que nós devemos conquistar, sabemos que vamos conquistar um dia, mas cada um respeitando o seu passo, o seu limite, né? E isso serve muito para a gente, né? Todo mundo aqui tem família, e para a gente praticar isso dentro de casa, com os nossos amigos, né? Com os nossos companheiros de tarefa, de trabalho, no nosso dia a dia. Mas a certeza que nos fica, eu lembrei muito da epístola de Paulo para os Coríntios lá, que, né, sem amor não adianta. Não adianta a gente querer desenvolver nada se a gente não tem a preocupação da limpeza do vaso escolhido. Todos nós somos vasos escolhidos pelo Cristo, então devemos limpá-los todos os dias um pouquinho, né? Conforme a gente vai entendendo qual que é a necessidade do momento. É isso, temos ainda 7 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa. Gente, olha, se for assim, o livro inteiro, difícil. Até que hoje vocês colaboraram um pouquinho mais, mas a gente tem que colaborar mais, assim, né? Interagir, para dar um tempinho para tomar água. É porque tá fácil demais, daqui a pouco o Alexandre complica as coisas, aí o pessoal vai participar, né? Eu acho que é isso. Aí que você se engana. Aí que vai ser um monólogo. Bom, se ninguém tem nada para falar, eu não combinei nada com o Juliano, mas eu vou aproveitar esse tempinho para falar que nós vamos terminar provavelmente o estudo do nosso lar na segunda-feira. Tem os 2 últimos capítulos. E nós achamos importante estudar Paulo e Estevão naquele grupo na segunda-feira. Então, se alguém se animar em estudar e também ser um facilitador, né, já que a obra é gigante e complexa, nós estamos aceitando candidaturas tanto para estudantes como para facilitadores. E sugestões, é claro. Lembrando que, né, para quem não sabe, nós temos esse grupo de estudo do livro Nosso Lar, né, que nós começamos e são neófitas, são aquelas pessoas que estão começando no Espiritismo, né, que não tem muito conhecimento doutrinário. A gente teve que explicar bastante conceitos, né, que o André Luiz observou, porque ele também não sabia de nada no Nosso Lar, né? A gente aprendeu junto. Então, a gente ia partir para os mensageiros, mas a gente acabou de terminar o livro, e a gente sabe que ele é mais voltado à mediunidade, e a gente achou por bem trazer um estudo de um livro que falasse de Jesus, que falasse sobre o Evangelho, né, que fosse um exemplo para nós da Boa Nova. Eu acho, vocês devem concordar comigo, né, que não existe nenhuma obra tão grandiosa nesse aspecto quanto Paulo e Estevão, né? É uma obra fantástica. Eu acho que é um pilar para o espiritismo, não só do Brasil, né, mas do mundo. E eu acho que Emmanuel tem muito a nos ensinar. E é por isso que vocês estão convidados, se quiserem participar, mas a gente sabe que muitos de vocês têm os autoconhecimentos, têm outros cursos, mas informando que vai ficar gravado, vai ter nosso podcast, vai estar no nosso canal, né, se vocês quiserem acompanhar, tá bom?